Você sabe o que é redução de danos? A redução de danos nada mais é do que uma atenção integral à saúde que percebe as pessoas como sujeitos de direitos. Vamos conhecer mais sobre essa política pública. É sobre isso que vamos conversar hoje. A redução de danos ela tem assim como princípio, como foco, uma mudança de paradigma da política de drogas, né, da forma que a sociedade olha para a questão das drogas. Então, a gente deixa de focar na droga e a gente foca no sujeito. O sujeito ele acaba virando o fator central do cuidado, o fator central da atenção do usuário de drogas. É importante dizer que a redução de danos ela tem como princípio também a direitos humanos, né? Os direitos humanos, né? A luta pelos direitos humanos, a garantia dos direitos humanos. Então, a gente não consegue fazer política pública, a gente não consegue fazer um cuidado com o usuário de drogas, a gente não consegue fazer olhar para esse fenômeno das drogas sem olhar para a questão dos direitos humanos. Não dá para você pensar, por exemplo, se o sujeito está fazendo uso de uma substância, a gente tem que fazer com que ele pare de usar, porque droga faz mal, não sei o quê. Não, calma, vamos primeiro pensar. Quais são os direitos que esse sujeito tem? Vamos implicar o sujeito nesse cuidado, né? E perguntar para o sujeito o que é importante para você. Essa lógica de cuidado, esse princípio da redução de danos, ela está muito ligado com um cuidado mais humanitário, mais humanista, né? E é interessante isso porque essa lógica, esse cuidado de construir um cuidado junto com a pessoa, perguntar para ela, estar junto com ela, repensar o uso com ela, pensar qual é o significado do uso da droga para aquela pessoa, construir isso junto com a pessoa, isso vai fazer com que as coisas acabam tendo um sentido, tendo um significado maior para essa pessoa. Principais fundamentos, assim, os principais sentidos da redução de danos, né? O fundamento mesmo, os princípios da redução de danos primeiro, o sujeito ele é central. Então, tudo que é feito para o sujeito é feito com o sujeito. Sem ele, a gente não consegue construir nada. Então, esse é o foco, né, principal. Redução de danos é algo que vem dentro de um campo, né, pensado inicialmente a partir do cuidado das pessoas que usam drogas, né? Então, redução de danos é uma forma de trabalhar com as pessoas que utilizam substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, a partir de um viés que coloca a pessoa no centro da questão, né? Não impondo a priori uma perspectiva de cuidado, de atenção, mas entendendo que o fundamental enfim, respeitar o direito de escolha, né, da pessoa. Redução de danos, para mim, é uma ética de cuidado. Sei que ela está prevista nas políticas públicas, né, enquanto diretrizes, programas, mas, acima de tudo, ela é uma ética, porque ela pode estar presente em várias áreas, de várias formas, de diferentes técnicas, né? Mas o que fundamenta a redução de danos, para mim, é uma ética do cuidado que preza principalmente pelo respeito às diversidades, pela singularidade de cada um, né? Redução de danos, para mim, primeiro um princípio para a saúde pública e principalmente no campo dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, que tem como questão central o acolhimento da diversidade, ou seja, independente da situação que o sujeito se encontra, por exemplo, na relação com o uso de drogas, né? Se ele quer ou não quer parar, se ele está num estágio mais avançado do problema, ou em alguma situação ainda que é só um abuso de substâncias, a redução de danos, ela acolhe essa situação sem impor a priori nada, né? No sentido de realmente de um cuidado aberto, que há um equívoco de entender que redução de danos se opõe à abstinência, né? Isso é um equívoco. Ela não se opõe à abstinência, ela não impõe a condição da abstinência como uma condição para entrada num processo de cuidado. Agora, se a pessoa entender que naquele momento a interrupção do uso, ou se numa relação com o técnico se entender que a interrupção do uso é necessário, a redução de danos
vai tentar construir isso junto com o usuário. Então, se a gente vai pensar numa relação entre redução de danos e qualidade de vida, a gente tem que primeiro situar essa complexidade, né? E pensar que existem diferentes drogas, diferentes relações e diferentes pessoas, né? Diferentes relações possíveis de pessoas com encontro com essa substância. Mas então, assim, pensando dentro dessa diversidade, eu acho que a redução de danos ela pode, assim, inicialmente numa perspectiva que a gente gosta de chamar não tanto de prevenção, mas de educação sobre drogas, aumentar a qualidade de vida da pessoa que vai utilizar a substância psicoativa, seja num contexto festivo, seja num contexto outro, por exemplo, em casa, num bar, nas suas sociabilidades, que ela possa se proteger, né? Então, acho que só nesse ponto já aumenta a qualidade de vida. Outra coisa, eu acho assim que a redução de danos, ela fala sobre qualidade de vida, né? Então, isso é uma coisa central. Costuma-se dizer muito assim, eu acho que uma forma da gente substituir um prazer é por outro, né? Então, para você poder pensar por exemplo, numa relação problemática, né, e numa melhora de qualidade de vida, você vai ter que compor com esse sujeito que outros prazeres ele pode colocar no lugar da substância, né? O quanto ele consegue ou não abrir mão totalmente daquela substância, ou qual é o plano daquele sujeito para a sua vida, né? Que implica também a substância. E a redução de danos, como ela deixa de focar na questão da droga, olha para o sujeito, então a gente tem esse olhar um pouco mais humanista, né? E você começa a olhar a questão muito como e aí, então, como você está, né? Como que você está vivendo? Como que você está nesse momento? Como que está sendo a sua vida? Eu acho que uma das coisas importantes é que a redução de danos ela consegue esse olhar, né, que acaba desmistificando a redução de danos, ela acaba fazendo com que a pessoa não se sinta uma pessoa inferior, né? Não existe uma casta ali, né? Existem as pessoas boas, as pessoas superiores, existe aquela escória ali, não existe isso, né? E isso é ruim porque foi construído durante muito tempo, né? A guerra às drogas, né? O proibicionismo coloca mesmo esse peso, né, em cima das pessoas. Todo o contexto, toda a forma que a gente lida com isso acaba sendo tão ruim tanto quanto a substância. Então a redução de danos ela tenta justamente quebrar com esse paradigma e falar assim, olha, beleza, usar substâncias faz parte da vida, alterar a consciência faz parte da vida, quer dizer, todo mundo altera a consciência de alguma forma, né? Então você acorda de manhã, você toma um café para acordar, você come um açúcar, você come chocolate, você também tem uma alteração ali, né? Então, alterar a consciência é do desejo humano. Então, dançar, escutar música, ver um bom filme, ir ao teatro, montanha-russa, né? Então, alterar a consciência faz parte da existência humana. E ok, tem pessoas que têm problemas com o uso de substâncias? Sim, é claro, não estou minimizando isso, né? Como tem pessoas que têm problema com comida, né? Tem pessoas que têm problema com sal e tem pressão alta, tem problemas com o açúcar e tem diabetes, e aí a gente vai pensando e construindo nesse cuidado. Quando a gente parte do pressuposto que o sujeito usa droga, ele está desviado, ele está recaído, ele está sujo, a gente já acaba com o sujeito nesse momento. Quando você olha para o sujeito e fala assim, não, beleza, isso faz parte da vida, como que a gente pode repensar o uso, a gente pode repensar a vida? Se você está querendo parar de usar, beleza, então como que a gente pode pensar numa forma de você conseguir fazer isso? E aí você começa a pensar com o sujeito acesso a esporte, a lazer, a cultura. Você pensa com o sujeito em abrir o leque de possibilidades, abrir o leque de prazeres da vida dessa pessoa. E aí você tira a droga de cena e foca nos prazeres da vida daquele sujeito. A RD como um aspecto positivo, no sentido de que a gente faz passo a passo, no tempo do usuário, a partir das suas capacidades, não só das suas limitações, dentro dos seus desejos, dos seus recursos materiais e subjetivos. A redução de danos, ela vai se colocar num papel de mediação de um conjunto de processos que esse sujeito tem que retomar as rédeas da sua vida, tem que retomar vínculos, tendo como foco o quanto de danos o uso de certa substância possui para si e como ele pode, sem necessariamente
um impositivo de ter que parar, ele pode reconstruir coisas que viabilizem, inclusive isso dando condição de alterar a função do uso da droga na vida dele e ele não precisar mais disso que a gente chama dessa bengala para enfrentar a vida. A qualidade de vida é fundamentalmente fazer o sujeito, o autocuidado, né? O sujeito pensar que o cuidar de si é algo que faz toda a diferença. O cuidar das suas relações, o cuidar do seu espaço de trabalho, da sua casa. E quando ele faz tudo isso, ele se coloca como sujeito inteiro, intenso nessa questão. Então, a qualidade de vida, ela se desdobra de uma postura que é acolhedora e que é inclusora, porque nada melhor, né, do que você ter um bem-estar na tua casa, com seus amigos, por onde você circula, para você estar de bem com a vida. Você está conseguindo diminuir o consumo? Estou conseguindo sim, eu vou te dizer por quê? Porque o mais importante é ter no meu bolso. Está entendendo? Agora, isso é o mais importante. Eu quero dizer para o senhor, eu estou aqui no Hotel Lucas. Vai chegar um dia que você vai conseguir sair. Com certeza, e tem pouco tempo que eu uso crack, só 4 anos. Pensando nessa associação do uso prejudicial de álcool e outras drogas com a situação de rua, extrema vulnerabilidade, tem vários casos que a pessoa primeiro fez um plano de sair da rua, aí associado, eu sou consultório na rua, política de saúde, né? Então, associado a um acolhimento institucional via Centro Pop, num serviço de acolhimento institucional da política pública de assistência social. Então, começa com um plano de saída da rua para ir para um acolhimento institucional, ao mesmo tempo em que começa um acompanhamento ambulatorial num CAPS-AD. E essa é sempre pensando na realidade de Florianópolis, que é onde eu trabalho, e essa é sempre a nossa primeira opção. Vou me repetir, na lógica da aposta, eu considero que os casos são sempre exitosos. Não necessariamente com um desfecho feliz, mas com esse crédito, com essa cumplicidade. Você tem experiências bem importantes. Tem 3 que já são prototípicas, que é o Corra pro Abraço, da Bahia, o programa Atitude, de Pernambuco, né, e o programa de Braços Abertos, né, na Prefeitura do Radar, em São Paulo, que são propostas de redução de danos de amplo espectro, como se chama, de baixa exigência, em que você oferece... por exemplo, para pessoas em situação de rua, trabalho, moradia, e não exige que elas parem o uso. Né? Compreende que a partir do momento que você conseguir colocá-las de volta nesses circuitos do trabalho, dar conforto de moradia, vínculo, né? Colocar essa pessoa na rede para se tratar, consequentemente ela vai ter escopo para melhorar a sua vida, diferentemente de quando você pegar, colocar ela numa comunidade terapêutica, que ela vai melhorar fisicamente, até vai parar de usar drogas, né? Porque lá dentro não tem droga, mas quando ela sair de lá, ela vai ter que se deparar com a sua vida. Então, eu acho que os programas de redução de danos que mais a gente acredita hoje, tendo em vista essa evolução do conceito e das necessidades, são programas que vão olhar de forma intersetorial para as necessidades desse sujeito, né? Então, trabalhando em rede e podendo ofertar trabalho e moradia, por exemplo, para pessoas em situação de rua. E esse caso que eu vou contar para você é de uma moça que eu atendi, que ela usava 2 litros de álcool por dia. Então, quer dizer, eu tirei o álcool de cena e perguntei, e aí, como é que você está? E ela foi falar da droga, eu acolhi, não ignorei, mas dei pouca importância e fui querendo, não, mas tudo bem, mas além disso, né, que mais? Né, quem mais é você? Né? E ela começou a contar, falando assim, olha, tem muito tempo que eu não... Não, mas tem muito tempo que eu não vejo a minha irmã. Eu falei, peraí, por que você não fala com a sua irmã? Ah, mas a minha irmã, ela mora em Santos, eu tenho muito tempo que eu não falo com ela, não sei o que. Eu falei, tudo bem, faz o seguinte, vamos ligar para ela, então? Daí ela falou assim, não, mas não posso ligar para ela, porque se ela ligar para ela, ela vai descobrir que eu tô na rua. Eu falei, poxa, então tá na rua. Por que você tá na rua? Aí você tá entendendo que você vai escalonando, aí você vai aprofundando, e você percebe que não tem muito a ver com a questão só do uso do álcool. Ela falou assim, eu tô na rua e tal, eu bebo álcool porque faz muito frio, então se faz frio, eu uso o álcool meio que para me aquecer também, né? E aí ela falou assim, mas eu queria arrumar um emprego, mas eu não tenho documento porque eu sou indigente. Eu falei, não, pera, então foi o seguinte, vamos tirar o documento? Vamos tirar o documento. Aí eu marquei com ela na semana seguinte. Então a gente conseguiu tirar o documento,
E aí ela conseguiu arrumar um emprego, daí ela conseguiu alugar um apartamento, isso 5 meses. Eu falei assim, aí lembrei ela de uma conversa que eu tive 5 meses atrás. Olha, lembra que você falou comigo, que faz muito tempo que você não falava com sua irmã, e você não ligou para ela porque você não, você estava em situação de rua, ela não podia saber, blá, blá. Então, 5 meses se passou, você tirou o documento, você arrumou um emprego, você alugou um quartinho de 1 metro quadrado, mas era o seu quartinho. E aí, vamos ligar para ela? Ela falou, agora vamos. Ela ligou para a irmã dela, a conversa demorou 5 minutos, ela falou, eu fiquei em situação de rua, tal, 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 não queria que você soubesse, né? Enfim, gente, resumindo tudo, na semana seguinte eu fui com ela até Santos e ela voltou para lá, e ela começou a morar com a irmã dela. E hoje deve ter mais ou menos uns 5 anos já, que essa moça, ela nunca mais bebeu. Ela voltou para a casa da irmã dela, ela arrumou um emprego no mercado, como caixa do supermercado e tudo mais, e ela não voltou mais a usar. E eu nunca conversei com ela sobre o álcool. Eu conversava com o que ela deseja, como ela estava, qual era o problema dela. E para ela, naquele momento, é que ela era indigente, porque ela não tinha documento, e ela não tinha emprego, ela estava em situação de rua. E aí você vai construindo, até que chegou um determinado momento que ela conseguiu um emprego, ela conseguiu o documento, ela reestabeleceu vínculos familiares, reestabeleceu vínculos comunitários, e a droga deixou de ser importante na vida dela. A gente mexeu com a importância da vida da substância na vida daquela pessoa. Não falando da droga, mas fazendo com que outras coisas tenham uma importância muito maior. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você pode submeter. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude, ladrão. Eu sei que a lei é rude, talvez me escute. Cordial, temos que ser prevalecer impune, mas nunca mude. Lhe dando ouvidos, fiz o que pude. Que a redução de danos, ela trabalha, né, no meu entendimento, com as potencialidades da pessoa. A gente sai da seara da culpabilização, do fracasso, das limitações. Claro que a gente adequa a estratégia à limitação de cada um, mas não fica martelando no ponto negativo, nas limitações, no fracasso, naquilo tudo que o fundamento disciplina, trabalho, né, traz consigo, assim, da abstinência, porque a gente aposta na potencialidade da pessoa. Primeiramente, assim, que reduzir danos é uma coisa que a gente sempre traz, né? Que a gente faz na vida. Então, quando eu uso o cinto de segurança, estou reduzindo danos. Hoje em dia existe uma discussão toda se, por exemplo, utilizar cigarro eletrônico é redução de danos ou não é, né? Para quem fuma. Claro que a gente está falando de uma droga lícita, mas uma droga. Então, sim, eu acho que reduzir danos é uma ótica de vida, né? No sentido de que a gente não pode se isentar, e às vezes não quer, de todas as práticas que, de repente, não são idealmente as que mais nos trariam melhores resultados, seja em termos de vida ou de comportamentos, mas às vezes a gente opta por correr riscos, isso nas diferentes práticas da nossa vida aqui, e você muitas vezes vai fazer um cálculo, né, dos riscos da sua vida. Se opõe à lógica da redução de danos, que é o cuidado em liberdade, né, porque essa é uma questão fundamental da redução de danos, né, na medida em que ela se volta para o sujeito, para a sua vida, para os seus vínculos, para as suas escolhas. O cuidado não pode ser um cuidado de reclusão, ele tem que ser um cuidado em liberdade, um cuidado em que, por mais que num determinado momento, veja, dado um agravamento da situação do uso da pessoa, ele até precise um certa isolamento, isso não pode ser a questão definidora do processo de cuidado deste sujeito. Né? Então, o cuidar em liberdade, que esse sujeito possa ir e vir, possa fazer escolhas, possa estar em contato com a sua rede de pessoal significativa, circulando pela cidade, tomando conta do seu movimento no seu território, é crucial, né? Para que isso aconteça em termos de cuidado. É o anonimato. Aqui não é Disney World, aqui não é Disneylândia, aqui é Cracolândia.
Tá feliz de ver meu hotel? Bom, tá ótimo. Melhor que tá bom, ainda não. É. Vai ver, vai tá bom. Vai ser bom pra você. Oi, dona Laide. Eu vim trazer aqui de Angélica, aqui no hotel. Oi, Angélica. Tudo bem? Dona Laide, obrigada, viu? Sempre oferecendo um cafezinho pra gente. Saiu gostoso, tá? Gostoso. Muito bom o café da Dona Laide. Quer café? Tudo bem? Como você já me conhece, né? Já. Eu sou a Brenda, né? A Brenda, você vai beneficiária do Porque você sabe que eu sou beneficiária do projeto também, mas eu trabalho aqui na arrumação da casa, entendeu? Na limpeza, tudo. E recepção das pessoas, aviso do quarto, das regras, entendeu? E aqui, assim, temos que ver em família e mudar de vida. Porque o programa é redução de danos, entendeu? Não é parar de usar química, é se cuidar mais, entendeu? Como você sabe, você me conhece, eu já fui zumbi, né? Não é verdade? Andei de modos horríveis, você sabe disso. Carmen, como você sabe que eu tô debilitada, você leva ela até o quarto dela? Levo sim. Leva? Levo. Você mostra ela pra lá? Aqui, ó. Aqui, ó, Angélica, aqui é o banheiro, tá? Ó, ver chuveiro, tomar um banho. O seu quarto é esse aqui, ó. Ó, pode entrar. Ver, tem essa cama ou essa? Se quiser ficar ali ou aqui. Aí você coloca o seu kit de higiene. As meninas têm um armarinho aqui, se quiser colocar, tá? Hein, Laís? Eu tava conversando com a Angélica aqui agora, né? Que tá já com... Que ano passado... Hoje tá fazendo um ano que eu tirei o gesso, né? Que ela chegou aqui, eu tava com o pé engessado. Aí eu pergunto pra ela qual a sensação dela de estar aqui, a melhora que teve até agora, no momento. Qual foi a melhor coisa? A oportunidade. De que oportunidade? A oportunidade de ter dado uma chance para poder entrar e começar. Eu, visto do que eu usava droga, eu diminui bastante, graças a Deus. Eu não uso droga porque eu quero, porque eu gosto. Eu uso porque eu fazer o quê? Eu sou viciado, não posso fazer nada. Mas pela honra do Senhor Jesus Cristo eu vou mudar, eu tenho fé. E vai ser assim que funciona, porque até então isso já foi o primeiro passo. Arrumei um canto para dormir, um lugar para trabalhar no serviço para poder mudar, algo para poder entortar minha mente. Redução de danos, para mim, primeiro um princípio para a saúde pública e principalmente no campo dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, que tem como questão central o acolhimento da diversidade. Com paciência, você consegue vencer com consequência. Você pode submeter com paciência. Você consegue vencer com consequência. Você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude, ladrão. Eu sei que a lei é rude, talvez me escute. Cordial, temos que ser prevalecer impune. Mas nunca mude, lhe dando ouvidos, fiz o que pude. Fiz o melhor que pude. Quem tá na noia não...